Uma doença ainda sem cura para a ciência, hereditária e degenerativa. O que você faria se recebesse um diagnóstico assim? Lutar contra o tempo, aprender a lidar com as dificuldades que a doença impõe? Levar otimismo às pessoas? Foi isso que a professora de matemática Irene Pianissola fez. Da ataxia ao lançamento de um livro, conheça um pouco da história dessa guerreira que não desistiu de lutar pela sua vida. E recebendo aqui no estúdio da Rede Notícias de Comunicações, a Irene Neta de Oliveira Pianissola. Ela que veio contar um pouquinho da sua história, né, de uma recente descoberta na sua vida, né, apesar de toda a família já conter um histórico, é sobre uma doença rara, a ataxia. Irene, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar falando aqui com o Jornal da Notícia. Fala pra gente um pouquinho sobre o que é a ataxia. É uma doença rara, degenerativa e que não tem cura, é isso? Primeiro, eu agradeço a vocês, Carla, pelo convite, né, de estar aqui no jornal e dizer que sim, por enquanto, a ataxia é uma doença, na minha família, hereditária, degenerativa, rara e sem cura. Só estendendo, eu gosto muito de dizer que sem cura para o homem. Eu estou esperando e estou recebendo a cada dia o milagre de Deus, graças a Deus, na minha vida. Irene, como que essa doença ela se desenvolve na pessoa? É uma doença que ela ataca o cérebro primeiro, é isso? E depois vai para outras partes do corpo? Como é que funciona? Na verdade, a ataxia é um atrofiamento do cerebelo, que é responsável por toda a nossa coordenação motora, pela nossa fala, pelo nosso poder de deglutição. Então, quando o cerebelo ele vai sendo atrofiado, esses movimentos serão prejudicados. Na minha família, isso acontece há 3 gerações. E nós não tínhamos diagnóstico até o ano passado, quando o meu neurologista, então, me encaminhou para São Paulo e começou-se todo o estudo através de um mapeamento genético. Foi descoberto que o diagnóstico da minha família é ataxia. Tá. E aí, a partir desse momento, até antes desse momento, a sua família vinha sendo... Você tem, inclusive, alguns irmãos que já estão na cadeira de roda, né? Sim, Carla. Nesse momento, eu tenho, na minha família, 3 irmãos que já se encontram cadeirantes. Eu tenho um tio que também já se encontra na cadeira de rodas. Tem eu e um primo que está em processo. Esse é o histórico da minha família nesse momento. Mas eu já perdi para a ataxia o meu avô, a minha mãe e o meu tio, que na verdade morreram antes do diagnóstico. Esse diagnóstico é um diagnóstico muito conhecido através do ator Guilherme Caram. O ator Guilherme Caram também teve todo um histórico, né, de ataxia e a sua família. Infelizmente, poucas pessoas sabem disso, porque ele teve uma depressão muito forte. Então, ele ficou, na verdade, enclausurado. Ele não permitia que os amigos o visitassem, a sociedade não teve acesso a esse processo da doença dele. E por isso ficou ainda mais rara. Irene, no seu caso, você fez o oposto, né, do ator. Muito pelo contrário, está levando todo essa doença, né, a conhecimento das pessoas. Irene, fala para mim, existe alguma medicação que possa paralisar essa doença, que possa minimizar os efeitos dela ou ainda não? Esse é o problema mais cruel da ataxia. Não se tem nada que possa te livrar de sofrer as degenerações que ela causa. Então, no momento, ainda não. Não há nenhuma medicação que vá te fazer retardar o processo. O processo ele vai acontecer de qualquer forma, cientificamente falando, né, Carla? Mas, porque quando você diz assim, você fez exatamente o contrário do Guilherme Caram. Quando eu cheguei com o meu diagnóstico de São Paulo, a primeira história que eu conheci de ataxia foi de Guilherme Caram.
E eu pensei, cara, esse cara tinha a Rede Globo aos seus pés. Se ele tivesse falado que o que ele sentia era ataxia, de repente eu já tivesse me ligado de que o que a gente tinha na nossa família tinha as mesmas características. Então, o nosso diagnóstico ele já teria acontecido. E ele não fez por causa da depressão. Totalmente, dá para se entender totalmente, porque não é fácil você, de repente, se descobrir incapaz. Mas, daí eu decidi usar o que ele não usou para conhecimento. Eu acredito muito numa frase, conhecimento é tudo. E através dessa frase foi que eu criei um canal no WhatsApp, falando todos os dias do que era ataxia, do que acontecia. Para quê? Para que se alguma família também fosse conhecida como a minha, a família que vai para a cadeira de rodas, é muito triste. Para que eles pudessem se tocar e pudessem procurar um neurologista e começar um estudo. Irene, você tocou num assunto interessante sobre os sintomas, né? Como que na sua vida você começou a perceber e isso começou até a te atrapalhar, né? Porque a Irene, ela é professora de matemática, né? Teve que se afastar das funções por causa da ataxia, né? Como que você percebeu isso, como que você foi percebendo isso na sua vida? A sala de aula foi o primeiro lugar onde eu percebi. Por quê? À medida que eu levantava a mão para escrever no quadro, eu sentia que eu estava desequilibrada. Aí as crianças sorriam, faziam piadinhas, normal, natural, de quem não tem conhecimento. E eu fui levando essa situação por imaginar que talvez fosse algo da minha cabeça. Por ter cuidado da minha mãe os últimos 4 anos da vida dela muito de perto, que ela morou comigo, então eu imaginava assim, não, isso deve ser algo da minha cabeça. Até que a professora começou a cair pelos corredores e ser catada pelos meus alunos na hora do recreio, quando eu saía da sala de aula. Então aí já não dava mais para esconder, né? Aí já tinha que... Chegou o momento onde eu tive que encarar a realidade e aí ir em busca. E essa busca, né, foi aonde que chegou a descoberta, né, chegou ao diagnóstico da ataxia. A Irene precisou ir para São Paulo, né, para fazer todos os exames, passou por todo um processo. E isso ainda assim não desanimou a Irene, né? Irene recentemente ela lançou um livro de poesias, muito além da ataxia. Irene, por que você resolveu escrever esse livro? Conta pra gente. Olha, pensa numa coisa por acaso. Pensa em um sonho que está sendo realizado que nunca foi sonho. Na verdade, esse livro ele aconteceu porque eu era professora de matemática, mas mesmo assim, eu sempre tive o hábito de, na minha sala de aula, criar para refletir. Que são aquelas frasezinhas de estímulo, né? Para que os meus alunos pudessem começar a tão temida aula de matemática de uma maneira mais leve, mais suave. Então, nós passávamos o para refletir e fazíamos uma pequena oração. Nem nada levado a nenhuma religião, uma coisa totalmente ecumênica, tanto que, graças a Deus, eu nunca tive problema em escola nenhuma que eu passei, porque era realmente algo de Deus, somente. E aí, quando a professora foi aposentada por invalidez, vocês talvez não imaginem o peso dessa palavra, invalidez. E aí, esse tempo que eu tinha em casa, esses para refletir, que geralmente era de 2 a 3 linhas no máximo, começou a virar poemas maiores. Eu falo nesse livro da minha relação com Deus, com a doença, com os meus amigos e com o meu dia a dia. E falo com muito carinho, em forma de poema, da minha relação com a minha família. Porque é uma forma, eu sempre tive esse lado de falar das minhas emoções. Carla, eu te amo. Eu sempre tive isso. Graças a Deus, os meus amigos, quem são meus amigos, sabem disso.
E aí foi uma oportunidade de escrever nesse livro o meu amor pela minha cidade. Se você ler o meu livro, você vai ver que nós temos poema para o Brasil, porque eu realmente sou uma brasileira que amo estar aqui, apesar de tudo. Na verdade, eu não acho que o Brasil tenha que mudar nada, o que tem que mudar são os brasileiros, né? Exatamente. Porque o nosso país, ele é maravilhoso. Como a nossa cidade. Eu falo com meu marido o seguinte: quanto mais eu viajo, mais eu gosto de voltar para casa. A doença, ela tem me feito ir a São Paulo por diversas vezes. Só o ano passado eu fui 3 vezes, esse ano eu já voltei a São Paulo. Então eu sempre uso essa frase: quanto mais eu viajo, mais eu gosto de voltar para casa, porque eu acho esse lugarzinho nosso um cantinho muito especial. No próximo bloco, nós vamos continuar com essa entrevista. A Irene falará do lançamento do seu livro, Muito Além da Ataxia, e do convite que recebeu para participar de outro livro, com um escritor americano. Você que fez o lançamento aqui na Câmara Municipal de Nova Venécia, né? Teve uma super presença do público, né? Olha, foi um dia, Carla, assim, excepcional, porque foi um sonho, realmente, o lançamento foi um sonho que eu não havia sonhado. Choveu aquele dia, o dia inteiro, passamos o dia inteiro, eu e meu marido, coloca banner na chuva, tira banner da chuva, e a gente ficou pensando, meu Deus, né? Normalmente não daria ninguém. Mas, assim, eu agradeço a cada pessoa que compareceu, agradeço ao apoio que eu tenho recebido do prefeito, que, assim, super amou o livro, super amou a ideia, abraçou a causa e até se comprometeu a fazer uma aquisição através da Secretaria de Educação dos nossos livros, para que as crianças possam ter acesso a ele. Tenho recebido também um super apoio do nosso secretário de Cultura, o Anderson Sabino. Na verdade, assim, muito apoio. Só tenho a agradecer. Foi uma noite super especial e onde todas as pessoas que estavam ali estavam trabalhando, né, me ajudando, estavam se disponibilizando a fazer aquele trabalho. E as novidades não param por aí, né, Irene? A Irene, ela não quer parar definitivamente. Irene conta a novidade para nós aqui, os telespectadores, né? Essa sua mensagem, ela não vai parar tão cedo, né? Olha, a minha intenção em sala de aula sempre foi muito mais do que ser professora de matemática. Eu sempre tentei levar os meus alunos a pensarem, a se descobrirem, a terem atitudes, porque eu não acredito em sorte. Definitivamente, eu acho que a atitude traz sorte, e não a sorte traz atitude. Então, eu sempre fui muito clara em relação a isso com os meus alunos. E agora eu quero deixar esse caminho aberto para os meus filhos, que tudo depende da sua atitude, tudo depende de como você encara as coisas. Então, essa semana eu tive uma notícia maravilhosa através da ABAI, a minha presidente, né, da nossa associação. Nós temos uma associação de ataxia, que se chama ABAI. Através dessa associação, foi entrado em contato com eles um americano, escritor, Christopher. Ele também está para lançar um livro com a sua história. A ataxia dele é a SCA14. Não é da mesma linha que a minha, mas traz todas as degenerações. Inclusive, ele já está há mais de 20 anos numa cadeira de rodas. E ele escreveu o livro com a sua história. Mas agora, o projeto dele é lindíssimo. Ele quer juntar em um livro de poemas como este, mas poemas de vários atáxicos do mundo inteiro. Então, ontem nós estivemos em contato, conversamos por mais de 1 hora através do bendito Google Tradutor. Então, ele falou comigo que ele tem contato com mais de 30 grupos de atáxicos em todo o mundo. E, inclusive, uma coisa que me deixou muito emocionada é que ele disse que aqui no Brasil eu sou apenas a 3ª atáxica que ele encontra, que escreve poemas.
E assim, já encontrou o meu livro pronto, né? Todo 100% de poemas, e eu fiquei muito emocionada com isso. E aí eu mandei para ele os poemas, eu escolhi, né, 3 poemas que fala de ataxia, e mandei para ele, e ele gostou muito, inclusive ele nos parabenizou demais pela capa do livro. Ele disse que a capa do livro o deixou muito emocionado. E isso também me emociona, com certeza. Nossa, que projeto lindo, né? Como eu disse, é a sua mensagem, né, Irene, se perpetuando, né? É você falar de um problema, não se acomodar. Irene também tem algumas redes sociais em que ela fala, que ela aborda essa situação. E de incentivo também, né, Irene? Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui falando com a gente, por estar expondo, né? Quem sabe aí as pessoas vendo não se descobrem, né, com a doença, com o problema e buscam uma melhor qualidade de vida, que é o que você faz. Por enquanto, como você mesmo disse, aos olhos da ciência não tem solução, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e quem sabe daqui a pouco eles descobrem, né, a cura para tudo isso. Muito obrigada, Irene, mais uma vez. Eu é que agradeço a você e agradeço também a todas as pessoas que estão. Carla, Nova Venécia, em especial, abraçou a minha causa. E hoje nós já temos o Muito Além da Ataxia em Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos. E para adquirir o seu livro, não pode deixar de falar. Esse projeto, ele foi um projeto pessoal, então eu banquei todo o meu livro. O meu livro ele está saindo hoje pelo custo de R$30 aqui, se eu entregar na sua mão, ou pelo valor de R$35 dentro do país, em qualquer parte do país. Para fora do país, o correio não dá nenhum incentivo, então ele está saindo pelo valor de R$55. Mas, graças a Deus, está sendo muito bem aceito, porque fora do país as pessoas têm mais cultura na leitura. Aqui, Carla, as pessoas falam assim, eu posso até comprar, mas eu não sei se eu vou ter tempo de ler. Então, assim, é a nossa cultura, né? Infelizmente. Mas é um livro super agradável, que se você começar a ler o primeiro poema, você se envolve e com certeza você chega até o fim dele. E para adquirir, você é telefone, via rede social, como é que faz? Como eu estou nesse processo, né, de invalidez, eu dei prioridade para mim mesma fazer as entregas. Então, o livro ele é encontrado pelo 99717-2089. Também encontrado aqui, perto da TV, no Salão Fashion Hair. Porque algumas pessoas que estão passando por ali já podem ter a prioridade de conseguir o livro ali. Ou através do contato mesmo, o telefone. Eu faço até questão de entregar o livro para a pessoa. Que bacana. Mais uma vez, obrigada, Irene. É com você, Manuel.